Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Temos meditado sobre o sermão de Jesus, o Sermão do Monte, especificamente sobre o Pai Nosso. Essa é a nossa quinta mensagem sobre o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E hoje nós vamos nos deter na segunda parte do versículo 10. Então diz assim a palavra no verso 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler juntos 9 e 10? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Muito bem. Alguns ditados são muito interessantes na língua portuguesa. Por exemplo, a palavra vale prata, mas o silêncio vale ouro. Não é isso? Quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é forte. E tem um terceiro muito interessante, tem muito a ver com o que nós vamos pensar aqui hoje juntos, que diz assim: cuidado com o que você deseja, você pode conseguir. Cuidado com o que você deseja, você pode conseguir. Essa palavra está diretamente associada a desejo, vontade. Cuidado com o que você deseja, cuidado com a sua vontade, você pode conseguir. Quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler aqui, observe o versículo 10. O versículo 10 diz: faça-se a tua vontade. Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos uma oração. E na oração que Jesus ensina os seus discípulos, ele diz assim, que nós, como discípulos, devemos entrar na presença de Deus e dizer assim: Senhor, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. É muito interessante porque nós temos vontade própria. Nós temos vontade do momento que nós acordamos, parece que a vontade já acorda junto. Está diretamente associado ao nosso dia a dia. Eu não sei quanto a você, mas eu sou daqueles que já acorda pensando no que vai comer no café da manhã. Não é? Já fico assim: o que terei hoje no café da manhã? Mas é sempre algo muito saudável, não se engane, meu café da manhã é saudabilíssimo, bacon, ovos, não é? Panqueca e assim por diante, faz um bem, o coração se alegra, né? E o médico também. Eu estou sempre visitando ele, né? Então, nós acordamos com vontade. Você acorda, você abre o guarda-roupa e escolhe a roupa que você deseja naquele dia, segundo a sua vontade. Tem dias que você olha uma roupa e diz assim: essa roupa não serve. E principalmente, em alguns casos, não vou dizer se homem ou mulher, mas algumas pessoas abrem o guarda-roupa e dizem: não existe nada aqui que me serve hoje. Né? Não existe absolutamente nada que serve para mim hoje. Não estou entrando em nenhum detalhe. Ok? Agora vamos para Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos dar uma andada um pouco aí no texto sagrado. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz que Deus também tem vontade. Interessante isso. Nós temos vontade, Deus também tem vontade. Somos imagem e semelhança de Deus. E Jesus Cristo vem e se revela a nós como um Deus que abre as portas do assunto chamado vontade. Ele diz assim: nós temos vontade, mas Deus também tem vontade. E lá em Romanos 12, o verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, não assuma a forma que o mundo quer dar para você, seja diferente. Mas transformai-vos, palavra grega anakephalaiosastai, que é a palavra grega usada aqui por Paulo, que significa uma renovação de mente, de coração, de intenção, de direção, esse é o sentido da palavra. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual é a finalidade? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Vontade de quem? De Deus. Então, Paulo vai nos mostrar que Deus tem vontade para as nossas vidas, fomos criados por Ele, e Ele olha para nós como criaturas, como filhos, como
como filhas, e diz assim, eu tenho vontade para a vida de vocês. E a minha vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Aí ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, o desejo de Deus é que o povo dele experimente a vontade de Deus. Então a vontade de Deus não é um ideal distante, a vontade de Deus é algo que pode ser experimentado. Uma coisa é eu mostrar para você uma foto de um pudim. Isso mesmo, pudim. Pudim é uma tentação. Outra coisa, eu pegar um pudim, colocar sobre a mesa e dizer assim, experimente. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. A vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, pode ser experimentada. E ele diz, a minha vontade para você não é uma vontade ruim, ela é boa, não é uma vontade estragada, ela é perfeita e ela é agradável. William Barclay, um comentarista, faz um comentário muito interessante sobre o termo vontade. Ele diz o seguinte, quando nós oramos, Senhor, faça-se a tua vontade, esta fórmula, faça-se a tua vontade, ela pode ser dita com um tom de derrota ou resignação. Você pode virar para uma pessoa e a pessoa dizer assim para você, vamos para Búzios. E você diz, não, vamos para Angra. Ele diz, não, vamos para Búzios. Você diz, não, vamos para Angra. E ele diz, não, mas eu sempre sigo a sua vontade. Está na hora de você seguir a minha vontade. Aí você, com resignação, um sentido de derrota, porque você perdeu pela força do argumento do outro, diz assim, tá bom, vai, faça-se a tua vontade. Eu posso orar dessa forma, com um tom de tremenda resignação e derrota. Deus, faz aí a sua vontade. Eu não concordo com ela não, mas já que o Senhor é Deus, fazer o quê, né? Faça-se a tua vontade. Eu também posso, diz Barclay, falar, faça-se a tua vontade, com um sentimento de amargor dentro do meu coração. A amargura e o ressentimento tomando conta de mim. Eu posso dizer assim, faça-se a tua vontade. Não é? Eu posso simplesmente dizer, faça-se a tua vontade. Você está feliz aqui muito. Eu escolhi esse restaurante, não é bom? Maravilhoso. Mas você não gostou, não era a sua vontade? Faça-se a sua vontade, então. Essa é a sensação de amargo, de ressentimento. Se eu pudesse, eu avançava em cima, né, da pessoa e dizia para ele o que eu queria dizer. Mas diz o Barclay, que esses não são os dois sentimentos que Jesus nos chama para dizer e ter no coração, dizendo ao Senhor, faça-se a tua vontade. Aqui já é uma relação diferente, não pode ser de derrota, tá bom, Senhor, já que eu não venço, faça-se a tua vontade, nem de amargo ressentimento. Ok, Senhor, faça-se a tua vontade. Né? Me lembrou agora um cantor que canta, quando eu estou aqui. A ideia aqui é de relacionamento amoroso. Jesus diz assim, entre na presença de Deus e diga para Deus, Deus, eu te amo. E eu sei que a tua vontade é boa. Eu sei que o Senhor é bom. Eu tenho experiências contigo. A minha caminhada com o Senhor é maravilhosa. E eu sei que a sua vontade é o melhor. Aonde nós iremos? Faça-se a tua vontade. Eu sei que vai ser sempre boa. Sempre agradável. Sempre perfeita. Eu creio no teu profundo amor. Eu creio na tua sabedoria. Isso é o marido que entra no carro e a mulher diz assim, onde é que nós vamos jantar? E ele fala assim, meu bem, onde você quiser. Olha só. E ela fala, pode ser num lugar caro, aonde você quiser. Olha só, isso é que é amor. Meu bem, nós vamos usar o seu cartão de crédito? É claro, meu amor. Olha, isso é milagre. Não é? É você abrir o coração, porque você sabe que aquele relacionamento vai te conduzir a algo maravilhoso. Né? Vai ser muito bom, a paz no lar que excede todo o entendimento. Interessante que a Bíblia vai dizer lá no Salmo 135, versículo 6, quer ver? Vamos dar uma voltinha na Bíblia um pouco, Salmo 135, versículo 6, que Deus também se relaciona com vontade no seu próprio ser, ou seja, a vontade de Deus não é só extracorpórea, do Deus que se relaciona conosco, mas Deus também se relaciona com o seu próprio ser, no Salmo 135, versículo 6, quando a palavra do Senhor diz assim, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez.
nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo quanto aprouve ao Senhor. Essa expressão aprouve ao Senhor é tudo que deu vontade, tudo que Deus quis, tudo que Deus desejou. Sabe por que o mundo veio à existência? Porque Deus quis. Por que tantas tonalidades de verde nas florestas? Porque Deus quis. Por que tantas tonalidades de azul e verde no mar? Porque Deus quis. Provérbios capítulo 21, verso 1, é só andar um livro à frente, Provérbios 21, 1, diz assim: com ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, Deus tem vontade no seu próprio ser, Deus tem vontade na sua criação, Deus tem vontade na sua relação com o homem. E ele diz que quando essa pessoa entra nesse relacionamento com ele, ele inclina o coração dessa pessoa para fazer a sua própria vontade. Em Romanos, no capítulo 9, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo explicando à igreja em Roma, que Deus é tão soberano que ele não negocia a sua vontade. Ou seja, como a vontade dele é boa, como a vontade dele é agradável, como a vontade dele é perfeita, que vontade será melhor que a dele? Pense nisso. Se a vontade de Deus é boa, se a vontade do Senhor é agradável, se a vontade de Deus é perfeita, você acha que a minha e a sua vontade será melhor que a vontade de Deus? É óbvio que não. Por isso o apóstolo Paulo lá em Romanos 9, ele escreve um texto muito forte, a partir do verso 14, e ele diz assim: que diremos, pois? Romanos 9, 14. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, olha a conclusão, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Dois comentaristas que eu respeito muito, um se chama Leon Morris e o outro se chama John Stott, pastor da rainha da Inglaterra, faleceu recentemente, infelizmente. Eles dialogam sobre esse texto e eles falam o seguinte: nem aqui, nem em nenhum outro lugar se vê que Deus endurece alguém que já não tenha antes endurecido a si mesmo. Que Faraó endureceu o seu coração contra Deus, recusando-se a humilhar-se diante de Deus. Isso está muito claro ao longo da história da Bíblia. Portanto, o gesto de Deus de endurecer a Faraó foi apenas um ato de juízo, abandonando o Faraó à sua própria obstinação. O texto de Romanos, capítulo 1, diz que a pior coisa que pode acontecer para o ser humano é ele viver sem a referência do amor de Deus, do amor ao próximo, do amor a si mesmo. Um ser humano que vive sem essa referência, ele está entregue à sua própria deidade, ou seja, ele se torna o seu próprio Deus e, portanto, se distancia do próximo, se distancia de Deus, se distancia de si mesmo. É alguém que é entregue à própria sorte. Esse é o sentido da palavra endurecer. Todas as vezes que a palavra endurecer aparece na Bíblia, Deus está simplesmente tirando aquilo que amolece, deixando a pessoa ao seu próprio eu, ser dirigido pelo seu próprio ego. Esse egocentrismo mata. Por isso, Tiago, capítulo 1, verso 18, lá na frente, depois de Hebreus, estou judiando dos irmãos hoje, né? Hebreus, Tiago 1, o verso 18, diz que Deus trabalha em nós, trabalhando a nossa vontade. Olha que coisa bonita o texto. Pois segundo o seu querer, o querer de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo o querer de Deus, Deus olha para o ser humano e faz esse ser humano segundo a palavra da verdade dele. Ele nos regenera.
E Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz que Deus então propõe para nós um caminho novo, um caminho de santificação, um caminho de paz, um caminho de longanimidade. Qual é a vontade de Deus para o ser humano? É que sejamos cada vez mais parecidos com o projeto original de Deus. Quanto mais nos distanciamos de Deus, menos parecidos com o projeto de Deus nós ficamos. É como se alguém pegasse uma bonita planta de decoração que um arquiteto colocasse na sua mão e começasse a distribuir para os seus amigos, dizendo assim: faça a modificação que você quiser. E um diz assim: eu gostaria de mudar esse móvel aqui por outro móvel. Eu gostaria de mudar essa parede por outra parede. E ao final, você devolvesse esse projeto, um belo projeto que um arquiteto fez, com toda a decoração, e ele está irreconhecível. Você não pode dizer que aquele projeto é o projeto original do arquiteto, porque ele sofreu modificações que tornaram aquele projeto irreconhecível. Agora, quando um arquiteto tem personalidade, tem vontade, tem características próprias, você pega os seus projetos, vários projetos diferentes, e você consegue, se você conhece o arquiteto, dizer: aquele projeto é dele, 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 porque eu conheço a vontade, o desejo, o gosto, as características desse arquiteto. Assim também somos nós diante de Deus. E o texto vai dizer que nós temos vontade, mas que Deus tem uma vontade superior à nossa, porque a nossa é imperfeita, a nossa vontade nem sempre é boa, e a nossa vontade nem sempre é agradável, mas a de Deus será sempre boa, agradável e perfeita. Daí, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, diz assim: porque, 1 Pedro 3, 17, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Interessante isso, né? Se é da vontade de Deus, se Deus assim permite, é melhor que você sofra nessa terra por praticar o que é bom, do que sofrer praticando aquilo que é mal. Em outras palavras, o Senhor, em determinados momentos da nossa existência, permite que a nossa vontade dirija os nossos passos. Existe a vontade na Bíblia que é decretiva, aquela que Deus diz assim: vai acontecer, e ninguém vai mudar isso. Mas existe também na palavra de Deus a vontade de Deus que é permissiva. O momento em que Deus permite que você tenha pequenas escolhas na sua vida e colha as consequências dessa escolha. A teologia chama isso de livre agência. É a liberdade que você tem de escolher determinadas coisas da sua vida e, portanto, colher as consequências disso. Mas Mateus capítulo 10, versículo 29, vai mostrar que mesmo debaixo da vontade permissiva de Deus, ainda assim Deus está sob o controle. Ele determina o limite da sua vontade. Ele diz: até aqui você pode ir, mas eu sei que se você der mais um passo, você vai cair no abismo, então por minha graça eu vou te segurar e não vou permitir que você dê mais esse passo. Na sua vontade, se eu permitir que você vá até o fim da sua vontade, você vai cair no abismo, mas eu, por minha imensa graça, vou te segurar para que você não caia. E Deus usa pessoas como instrumentos para que você não caia. Deus usa uma palavra como instrumento para que você não caia. E de repente, no momento da sua vida, você diz assim: olha, eu estava quase caindo no abismo, mas aí aconteceu um clique, eu tive um insight, alguém disse uma frase que mudou a minha vida. Isso é graça de Deus. Já era a manifestação do cuidado de Deus, estabelecendo o limite na graça dele, para que a sua vontade permissiva não ultrapassasse o limite daquilo que Deus assim escreveu. Em Mateus capítulo 10, verso 29, Jesus, falando sobre o poder de Deus nas mínimas coisas, diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse era uma moeda de valor da época, e nenhum destes pardais cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Se tem algo que Deus não negocia na Bíblia, é a sua soberania. Ele diz: pode um pardal morrer, mas eu quero que você saiba que o pardal morreu, o pássaro morreu, que para nós não faz a menor diferença, mas
A morte de um pássaro, mesmo a morte de um pássaro, está debaixo da autorização de Deus. Não é? Bom, conclusão da ideia proposta por Cristo Jesus, do seu ensinamento em Mateus capítulo 6. Volta lá para o nosso texto, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Quando nós olhamos a palavra de Jesus Cristo aqui, o que é que isso é relevante para a nossa vida? Qual a relevância dessa palavra para nós? Ele diz que a nossa oração tem que ser feita, em primeiro lugar, ao Pai, relacionamento de pai para filho, que essa oração tem que ser para o Pai que está nos céus, é um ser distante de nós ao mesmo tempo que compartilha da nossa caminhada, é o Deus que é santificado, que tem nome, caráter, história conosco, é o Deus que tem reino e portanto é rei, e agora ele diz, é o Deus que tem vontade e portanto nós devemos ouvir e atentar para a sua vontade para as nossas vidas. Tem uma pergunta, meus irmãos, que não quer calar. Como é que Deus revela a sua vontade para nós? Tá bom, pastor Leonardo? O senhor acabou de falar sobre vontade de Deus. Eu não quero sair daqui rancoroso. Eu não quero sair daqui com a vontade de um perdedor. Eu quero sair daqui da vontade de amor. Mas o que é que eu levo para casa? Como é que eu sei que é vontade de Deus ou não? Tem um texto muito interessante em Lucas capítulo 13, versículo 34. Lucas 13, 34. Que diz assim, Jesus olha para Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Como é que eu sei o que é vontade de Deus? Quando eu ouço a palavra proclamada de Deus. Quem vai dizer o que é vontade de Deus para mim, não é nenhum grande líder religioso. Quem vai dizer a vontade de Deus para mim, não é um sinal daqueles que só com muita fé você vai aceitar. Eu tenho um amigo que há muitos anos atrás estava orando e pedindo a Deus, Deus, me mostra se é para casar com essa menina ou não, me dá um sinal claro, e à noite ele abriu o guarda-roupa da casa dele, tinha um vagalume, e ele disse, é para casar, e casou. E o mais interessante é que está casado há 30 anos e feliz. Né? Então a vontade de Deus não vai aparecer com um vagalume piscando a luzinha verde dentro do seu guarda-roupa dizendo, vai que dá certo. Né? Está tudo ok. Não é por aí. A vontade de Deus é que nós o conheçamos através da sua revelação que Ele deu a nós, que é a palavra dEle. Pela palavra de Deus e conhecendo a palavra de Deus, fica muito evidente se os nossos caminhos estão no centro da vontade de Deus ou não. A palavra de Deus é rica e ela é eficaz. E o texto aqui de Lucas diz, olha, os profetas, ou seja, aqueles que proclamam a palavra de Deus para vocês, várias vezes já chamaram vocês a atenção para a palavra de Deus revelada. Eu quis várias vezes que vocês ouvissem a palavra que eu revelei, mas vocês não quiseram ouvir. A minha vontade está aí revelada. Quando nós amamos, nós queremos fazer a vontade daquela pessoa que nós amamos. O pai que ama um filho não acorda todos os dias pela manhã pensando a maneira que vai irritar o seu filho. Hoje tive um sonho maravilhoso, como eu vou irritar meu filho hoje? Vou pôr em prática. Não. Quem ama não pensa assim. Por isso que Efésios diz, não provoqueis os vossos filhos a ira. É uma palavra muito clara para a família. Se nós queremos descobrir a vontade de Deus para nós, a primeira coisa tem que passar pela peneira do amor. O meu relacionamento com Deus, da vontade, da busca da vontade de Deus, passa pelo amor? Passa pelo amor de Deus revelado na Escritura Sagrada, não naquilo que eu acho que é amor, mas o amor de Deus revelado na Escritura Sagrada. A vontade de Deus é algo claro ou está escondido? Se estiver escondido, quais são os elementos que Deus usa para trazer à luz aquilo que está escondido?
A resposta é simples. Quando você coloca diante de Deus questões que você precisa de resposta, Deus abre as portas, os caminhos ficam claros. E Deus diz assim, esse é o caminho, andai por ele. Pode ir tranquilo que vai dar tudo certo. Mas existem pessoas que querem arrombar as portas da vida, dizendo, não, essa é a vontade de Deus para mim. Não, não é. Não é por força, o que diz a Bíblia? Nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É por esse relacionamento com Deus. Então, meus irmãos, voltando ao ditado, cuidado com o que você deseja. Você pode conseguir. Sabe qual é o bom desejo? Senhor, faça-se a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Como é que eu vou saber que ela é de fato a vontade de Deus? Leia. Já está revelado. Ele vai abrir, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, você vai ter uma convicção interior, que essa é a vontade de Deus para você. Eu te digo de maneira experiencial, não existe coisa melhor do que andar no centro da vontade de Deus. Você anda bem, você anda feliz, você anda com aquela certeza daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 12, verso 50, que diz assim, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? O que é que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Ela está revelada. Uma coisa eu quero que você tenha certeza, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela está na Bíblia. Você vai desfrutar de uma imensa paz ao andar no centro da vontade de Deus. Da segurança de que Deus está ao seu redor, cuidando dos mínimos detalhes da sua vida. Mesmo um pequeno pássaro que caia no chão. A Bíblia diz que até os nossos dias estão contados na presença do Senhor. É tempo de meditar, orar, conversar com Deus e dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade em todos os lugares, assim na terra como no céu. Deus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino, a glória, a soberania, a majestade, a beleza da espiritualidade que invade o nosso ser. O Senhor é tudo isso e muito mais. E queremos na quietude da nossa alma, Senhor, no silêncio do nosso quarto, na solidão dos nossos sonhos e dúvidas, sentir a tua voz suave dentro do nosso coração, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Faça-se a tua vontade, Senhor, porque nós cremos e temos experimentado que ela é boa, que ela é agradável, que ela é perfeita, que ela é cheia de amor. Oramos pedindo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão terna, eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus
esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, hoje, aqui, agora, em todo lugar e para todos sempre.